Olá, queridos amigos e amantes de histórias. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde embarcamos em jornadas pelas profundezas do passado. Antes de mergulharmos em mais um fascinante conto do mundo antigo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer ainda mais histórias e lendas incríveis para você. Meu nome é Eupolião e sou filho do Basileu Telesto. Minha história começa em meados do século VIII antes do nascimento de Cristo, naqueles dias quando nosso lar se enchia de alegria e paz. E eu ainda não sabia que o destino podia virar tão cruelmente a vida de uma pessoa. No dia em que começaram minhas aventuras, um grupo de meninas correu para a antecâmara, e imediatamente suas vozes claras ecoaram no Mégaron, como o churriar das andorinhas ao amanhecer. Olha só, bagunceiras, resmungou minha ama Misa, sem tirar os olhos do bordado, correndo como loucas. E quem vai terminar o bordado? Misa era escrava de meu pai, mas tinha crescido em nossa casa, e era tratada como membro da família. Quando minha mãe morreu alguns dias após meu nascimento, Misa se tornou minha mãe. Estava sempre ao meu lado quando me ensinavam a ler, quando brincava no pátio, quando ficava doente. Misa me contava contos de fadas, cantava canções de ninar, me protegia da raiva de meu pai quando eu me comportava mal. Pai nunca se casou novamente porque não queria que houvesse uma madrasta na casa que pudesse me fazer infeliz. Onde paramos, a ama virou seu rosto, enrugado como casca de carvalho. Para mim, eu estava sentado num banco a seus pés, ouvindo minha história favorita. Em como a madrasta odiava o pequeno Frixo, respondi, embora conhecesse este conto de cor. Então disse a ama com a voz cantante que sempre usava para histórias antigas. A madrasta malvada decidiu destruir Frixo, e levando-o ao templo, disse ao sacerdote: Misa, Misa! Minha irmã Eurídice a interrompeu. Era 3 anos mais velha que eu. Atrás dela, outras meninas entraram correndo no quarto, todas vermelhas de tanto correr, e com olhos brilhando de emoção. Você devia ver o bordado! Ouro sobre fundo azul, acrescentou uma de suas amigas, como fios dourados sobre o mar. E o colar, gritou uma terceira. Patinhos pequenininhos com biquinhos assim, todos em fileira. Miss olhou para elas com desagrado. Tagarelas, bordado, patinhos. Não entendo nada do que vocês dizem, mas eu já estava interessado. Me levantei do banco e fui até Eurídice. Onde você viu isso? Chegou um navio fenício, e os marinheiros trouxeram suas mercadorias para a praia, exclamou minha irmã, e seus olhos brilharam ainda mais. Coisas tão incríveis. Você nunca viu nada parecido. Ao ouvir a palavra navio, meu coração acelerou. Sempre sonhei em ver um navio de verdade que viesse de além-mar, de terras distantes onde crescem frutas desconhecidas e vivem animais maravilhosos. Quero ver o navio, comecei a insistir, puxando a manga de minha ama. Bobinho, disse a ama suavemente, e acariciou meu cabelo cacheado e claro. Para que você quer um navio fenício? Agora você vai ouvir sobre o navio Argo que navegou para a terra do Tozão de Ouro a Cólquida. Mas eu não queria ouvir o conto conhecido. Queria ver um navio de verdade, com mastros altos e velas brancas, que tivesse vindo de horizontes marítimos distantes. Não quero ouvir. Quero ver, quase gemi. Quero ver o navio e os marinheiros, como eles sobem pelas cordas. Misa me olhou e entendeu que eu não me acalmaria. Suspirou e largou o bordado. Está bem, concordou. Vamos à praia. Mas por que você saiu sem chapéu? Vai queimar a cabecinha. Pegou o chapeuzinho branco que tinha costurado para mim e cuidadosamente escondeu meu cabelo cacheado embaixo dele. Depois, pegando minha mão, se dirigiu solenemente para a saída. As meninas, se adiantando, saíram correndo com gritos. Eu não sabia então que este chapéu se tornaria minha salvação. Então não podia imaginar que em apenas algumas horas minha vida indefesa mudaria para sempre, e a ama amorosa que sempre me protegia de todos os problemas nunca mais me apertaria contra seu peito quente. Quando saímos de casa, o sol já se inclinava para o poente, colorindo o mar em tons dourado-rosados. Nossa baía, normalmente tão calma e silenciosa, hoje estava cheia de movimento e vida. Bem junto à praia havia um navio enorme como nunca tinha visto antes. O navio era largo, de lados pretos, com 2 mastros altos. Sua proa íngreme era coroada por uma figura dourada de um deus ou deusa, e a popa curvada como o pescoço de um ganso. Do lado para a praia rochosa tinham baixado passarelas largas, pelas quais se moviam pessoas com pacotes e fardos. Ama! Vamos, ama! Comecei a puxar a mão de minha ama. Que deus é esse na proa? Como vou saber que deuses os fenícios têm? A velha se livrou de mim. Nem mesmo reconheço todos os deuses helênicos. Onde vivem os fenícios? Continuei perguntando, sem tirar os olhos do navio maravilhoso. Quem sabe? Eles vagam por todo o mar, respondeu Missa, mas percebi alguma ansiedade em sua voz. Missa!
Misa! Por que o convés está vazio? Onde está o timoneiro? Onde estão os marinheiros? Por que ninguém sobe no mastro? Provavelmente estão dormindo, sugeriu Misa. Estão cansados e dormindo. Aqui na baía está calmo, mas no mar aberto balança. Nos aproximávamos do navio. Junto à passarela havia 3 fenícios, homens morenos, barbudos, com roupas largas e coloridas. Um deles pesava numa balança pequena a prata que Eurídice tinha trazido para ele. Ela experimentava um colar com patinhos pequenininhos, enquanto as outras meninas o admiravam em seu pescoço com suspiros. Os fenícios sorriam largamente e cordialmente. Seus rostos pareciam bondosos, e seus olhos brilhavam de prazer ao ver nossas moedas de prata. Mas por alguma razão, a ama parou uns 10 passos do navio e apertou firmemente minha mão. Não vamos mais longe, me disse em sussurro. Temos que nos manter longe de estranhos. Por que longe? Me surpreendi. Olha como eles estão sorrindo. E realmente, os fenícios pareciam comerciantes completamente pacíficos. Justo nesse momento apareceu outro fenício no convés. Tinha na mão algo pequeno que brilhava ao sol. Olha, Misa, apontei. Um barquinho pequeno. Cabe na palma com mastro e vela vermelha. E até um deusinho, como verdadeiro na proa. Ama, compra para mim. O fenício ouviu minhas palavras e falou em grego quebrado. Não precisa comprar, só pega. Eu tenho menino igual. Eu amo meninos. Está ouvindo, ama? Puxei a mão de minha ama. Ele está nos dando o barquinho. É um homem bom. Misa hesitava. Aparentemente ela também gostou do brinquedo. Mas algo no comportamento dos fenícios a deixava inquieta. No entanto, eu já não conseguia conter minha impaciência infantil. Vamos, ama, vamos rápido. Puxei a ama para a praia. Ela mal resistia, afinal. O brinquedo realmente era bonito. E feito com maestria. O homem com o barquinho já descia pela passarela, sorrindo cada vez mais largamente. Caminhávamos em direção a ele. E eu sentia como meu coração batia de alegria antecipando o presente. Mas de repente o sorriso no rosto do fenício mudou. Mostrou os dentes maliciosamente. E em seus olhos brilhou uma astúcia animal. Num pulo estava ao meu lado. De trás vieram os gritos de Eurídice e das outras meninas, que se espalharam em todas as direções. O fenício me agarrou com mãos fortes, e Misa se lançou para me salvar. Mas outros piratas já corriam do navio. O fenício não conseguia lidar com a ama. Ela lutava com todas as forças, gritando e arranhando como uma gata furiosa. Mais 3 vieram ajudá-lo. Num momento arrastaram a velha junto comigo para o convés. A passarela voou para cima. As pessoas rugiam no convés. Os remos se levantaram e caíram assobiando. O navio se afastou da praia. E um momento depois já corria para a saída da baía, deixando para trás a praia onde estavam meus parentes, onde estava meu lar, minha infância despreocupada. Do convés eu vi a agitação na praia. Meu pai saiu correndo de casa com os criados, ao ouvir os gritos das meninas. Eurídice apontava para o navio. E pai estendia os braços para o mar, como se quisesse parar o navio com a força de sua vontade. Os piratas tentavam me separar de minha ama, mas eu me agarrava a ela com todas as minhas forças. Finalmente conseguiram. O corpo rechonchudo de Misa voou pela borda e desapareceu entre as ondas. A última coisa que vi foi sua cabeça grisalha, que instantaneamente sumiu na espuma marinha. O navio continuou se afastando, e logo desapareceu da vista de todos que ficaram na praia. Muito tempo passou, antes que eu me recuperasse do choque. Quando a consciência voltou para mim, eu estava deitado no convés, junto a escadas serpenteantes que desciam para algum lugar. Ao redor, só havia mar infinito e frio que me separava de casa. Numa pilha de cordas estava sentado o mesmo fenício que me tinha atraído ao navio com o barquinho pequeno. Sua cabeça careca brilhava ao sol, emoldurada na nuca por cachos. Sorria, aparentemente se alegrando de que eu estivesse vivo e ileso. Vendo que eu tinha voltado ao normal, se aproximou de mim e estendeu a mão, como querendo me consolar. Mas em vez disso, com 2 dedos apertou minhas bochechas tão forte que meus dentes apareceram. Da dor e ofensa tentei morder sua palma grossa e peluda, mas o fenício, prevendo esse movimento meu, retirou a mão a tempo. Bom, disse, e houve um tom sinistro em sua voz. Quem morde recebe isto. Apontou para um chicote de couro grosso que estava no convés. À vista deste instrumento terrível, tremi. Você sabe como castigam escravos? Perguntou, olhando diretamente em meus olhos. Sim, eu sabia disso. Alguns anos atrás, quando minha ama e eu passávamos perto do estábulo, ouvi gritos terríveis que saíam pelos portões fechados. Ama, estão matando alguém lá, tinha gritado então. Vamos embora daqui, meu querido. Estão castigando um escravo, tinha respondido Misa. Também podem me castigar? Tinha perguntado. Você? A ama se surpreendeu. Você não é escravo. Você é filho do Basileu.
Mas agora, eu estava longe de casa, e meu pai não podia me proteger. De repente o Fenício agarrou o chicote com uma mão e a mim com a outra, e me arrastou pelas escadas para baixo. Meu coração parou de medo. O que ia fazer comigo? No convés inferior o Fenício soltou minha mão. Vi uma fileira de homens meio nus, que levantavam e abaixavam remos. Seus rostos estavam demacrados, e seus corpos cobertos de cicatrizes de pancadas. Brandindo o chicote, o Fenício deu alguns passos, e de repente o abaixou sobre as costas nuas de um dos remadores. Apareceu uma marca preta. O infeliz não gritou, só inclinou a cabeça sobre seu remo. O Fenício levantou o chicote novamente e o abaixou com força. Nas costas do remador, inchou uma cruz preta. Assim castigam escravos, exalou o Fenício, se aproximando de mim. Entendeu? Olhei para ele com olhos bem abertos, sem conseguir pronunciar uma palavra. Eu não sou escravo, finalmente consegui sussurrar. Sou filho do Basileu Telesto. Filho de Telesto? Exclamou o Fenício, e seu rosto mudou subitamente. Então por que você ficou quieto, miserável? Jogando o chicote aos meus pés, correu escadas acima. Num momento ouvi vozes. O idioma estrangeiro me era incompreensível, mas a palavra Meleque se repetia mais frequentemente, que como soube depois significava rei ou príncipe. Os fenícios começaram a discutir. Aparentemente alguns queriam me matar, enquanto outros queriam me vender ou obter resgate por mim. Depois meu fenício adivinhei que era o chefe no navio. Disse algo curto e contundente. Todos se calaram. Assim terminou meu primeiro dia no navio fenício, o dia mais terrível da minha vida até esse momento. Como se algum redemoinho gigante tivesse me arrancado de meu lar nativo, me separando de minha ama, pai, irmã. Me encontrei no mar entre pessoas terríveis, que me lembravam dos canibais, sobre os quais no inverno cantava o bardo cego, tocando as cordas de sua lira. Era uma canção sobre as aventuras de Odisseu, que meu pai considerava seu ancestral. Este Odisseu caiu na caverna do canibal Ciclope, furou seu olho e escapou da caverna sob a barriga de um carneiro. Pensava. Claro, Odisseu era forte e corajoso. Mas eu sou pequeno e fraco. Além disso, a deusa Atena ajudava Odisseu. Intercedia por ele no conselho dos deuses imortais, e vinha em sua ajuda sempre que ele estava mal. Mas quem vai me ajudar? Comecei a sussurrar fervorosamente as palavras de oração que minha ama me tinha ensinado. Orei para Poseidon, em cujos domínios me encontrava agora. Prometi sacrificar 10 touros brancos para ele se enviasse um vento forte e levasse o navio para a Baía Conhecida, para casa. Fui acordado por um ronco. Alguém roncava com assobios e uivos. E este ronco me lembrava o uivo da tempestade que tinha pedido para Poseidon. Provavelmente, pensei, Hipnos envia tal ronco aos navegantes porque vivem entre ondas e ventos. Lembrei de minha ama, que sempre dormia silenciosamente, respirando inaudivelmente. Era boa e gentil. Mas como cheguei aqui? Tinha orado para Poseidon naquele convés onde estavam os remadores. Então me trouxeram aqui dormindo. Me levantei e examinei minha nova morada. O quartinho tinha 6 passos de comprimento e 4 de largura. A porta estava trancada do lado de fora, vendo uma rachadura larga entre as tábuas. Entendi que à minha direita estava o quarto onde dormia o fenício, provavelmente o timoneiro. Por tédio enfiei uma vara que tinha encontrado no chão na rachadura e a empurrei toda. De repente o ronco parou, e alguém agarrou a vara tão firmemente que não dava para tirá-la. É você, filho do Basileu? Veio uma voz de trás da parede. Como você se chama? Eupolião, respondi. Escute, Eupolião. Se tentar escapar, vou te amarrar a um remo como aqueles. Vai dormir aqui. Permito que saia ao convés superior onde não há remadores. Não se aproxime da borda, senão uma onda vai te levar. Tente ficar sempre à minha vista. Senão, de repente. E com essa rachadura isso foi bem pensado. Tome! Na rachadura apareceu um bolo. Era duro e cheirava a óleo queimado. Mas eu não notava isso, não tinha comido nada desde ontem de manhã. Logo saí ao convés superior. Pássaros cinzas voavam em círculos sobre as cristas brancas das ondas com gritos agudos, quase tocando o mar com as asas. O navio começou a balançar muito. O céu se cobriu rapidamente com nuvens manchadas, e começou a aparecer com a pele do animal que cobria a cama de meu pai. Captei o olhar ansioso do timoneiro dirigido ao céu. Por sua ordem, os marinheiros começaram a recolher as velas. Em 1 minuto ficou completamente escuro. Ondas como rochas gigantes rolavam sobre o navio, e ora voava para cima, ora caía para baixo. Tateando, desci para meu quartinho. Lá me ajoelhei, e comecei a implorar para Poseidon acalmar o vento. Mas em vez disso a tempestade só se intensificou. O navio balançava cada vez mais forte. As ondas batiam nos lados com tal fúria que parecia que a qualquer momento quebrariam as tábuas e romperiam no porão. De repente ouvi água correndo.
Fluía de algum lugar acima, talvez pela abertura da escada, ou talvez pelas aberturas dos remos. A água do mar fria chegou aos meus pés. Subia rapidamente. Para escapar dela, pulei na cama e me encostei de costas na parede. A água se agitava no chão, e quando o navio se inclinava, sentia respingos frios no rosto. Poseidon! Me salve! Gritei. Mas minha voz se afogou no rugido geral da tempestade. Parecia que no convés tinham derrubado um mastro. Logo depois deste golpe a escada rangeu sob passos pesados. Ouvi uma tampa de madeira cair. Depois pancadas leves de martelo. Provavelmente os fenícios estão tapando as rachaduras, pensei. Logo ficou mais claro. Uma mancha luminosa se aproximou de mim, e já se podia distinguir uma mão segurando uma lanterna e a cabeça careca do timoneiro. Quando a escuridão no quartinho se dissipou, vi ao meu lado na cama um rato enorme. Estava se sacudindo da água, pendurando sua cauda longa. Gritei de horror, e novamente tudo mergulhou na escuridão. Quando acordei na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente, iluminando a praia próxima, com o pico dividido de uma montanha nevada. Lembrei de tudo o que tinha acontecido comigo como um sonho terrível. Da proa do navio, veio uma risada do timoneiro. E que filho de Basileu! Não teve medo da tempestade. Teve medo de um rato. O timoneiro olhava atentamente para a praia. Seu rosto cansado e envelhecido ainda tinha uma expressão de poder autoritário. Seus olhos profundamente escondidos, olhos agudos e predadores de ave marinha, tinham divisado algo entre as rochas. Tinha visto nova presa ali? Ou perigo que ameaçava o navio indefeso? Os remos pretos subiam e desciam lentamente. Apenas 5 remos em vez de 20, do lado onde eu estava. Lembrei das costas nuas com a cruz preta inchada nelas. Mar cruel, pensei. Pessoas cruéis. Marinheiros que sequestram pessoas. Batem e jogam remadores ao mar. Leis cruéis, seja o chicote em suas mãos ou ele andando pelas suas costas. Mas alguém, para que o navio não pare, deve levantar e abaixar o remo, enquanto o outro está destinado a ficar no convés. Dirigir o navio pelas estrelas e, prevendo o perigo, lutar contra tempestades. Poseidon, murmurei para mim mesmo. Me faça timoneiro. Deixe estes fenícios levantarem e abaixarem remos. Me coloque acima deles. Afinal, sou filho de Basileu. Filho de Basileu, para o porão. Veio a voz do timoneiro. Sem pensar, corri para as escadas. E lá estava eu na minha cama novamente. Pelas ordens altas em idioma estrangeiro e o barulho de pés, adivinhei que o navio se aproximava da praia. Logo ouvi o barulho de uma âncora e sons do idioma helênico. O timoneiro falava com alguém na praia. No início, a voz da pessoa com quem o timoneiro falava mal se ouvia. Depois se aproximou. Obviamente, quem falava tinha remado num barco. Que surra a tempestade deu em vocês, disse o heleno. O que quis, respondeu o fenício. Mas o navio está inteiro, dizemos. Desde que a barriga esteja inteira, as mãos vão crescer de novo. Você não conhece ninguém que possa nos ajudar. Eu mesmo sou carpinteiro, e meus filhos me ajudarão. Mas madeira está cara agora. Não vou economizar dinheiro se conseguir fazer em 5 dias. Enquanto isso, vou comprar óleo e procurar escravos para colocar nos remos. Me dê meio talento. Vou colocar mastros para você. Estender vergas. Conheço este trabalho. Já botei mais de um navio na água. Vejo que você é brincalhão. Meu navio inteiro custou 1 talento. Em Tiro vocês têm floresta perto, mas aqui em Siracusa tem que arrastar madeira de debaixo do Etna. Como quiser. Mas por menos de meio talento não pego o trabalho. E 1/4 de talento adiantado. Ao ouvir as palavras Siracusa e Etna, treme de emoção. Sabia que Siracusa e Etna ficavam na Sicília. Aquela montanha nevada que tinha visto era o Etna. Em casa com meu pai, falavam frequentemente de Siracusa, porque esta cidade tinha sido fundada pelos coríntios alguns anos atrás. Lembrei dos rostos dos siracusanos, que se encontravam com o pai. Talvez eles também se lembrem de mim? Pensei com esperança. Começo hoje, gritou o heleno do barco. E você não precisa procurar óleo. Meu irmão Lames vende. Não vai encontrar óleo melhor que o dele. Em toda a Sicília. Vai trazer direto em ânforas para você. O que devo fazer? Pensei febrilmente. Sair correndo para o convés? Gritar. Sou eu, Polião, filho de Telesto. Antes que o carpinteiro entenda, o timoneiro vai me estrangular e me jogar no porão. Não. Assim não dá. Vou esperar um tempo. Talvez invente alguma coisa. Vou esperar até o carpinteiro e seus filhos trabalharem no convés. E então... A solução apareceu imediatamente. Escrever uma carta e colocá-la no convés para o carpinteiro encontrar. Mas em que escrever? O timoneiro não vai me dar papiro. E com o que escrever? Onde conseguir tinta? Meu sono foi perturbado, cheio de visões terríveis. Quando acordei, estava escuro no quartinho.
embora no convés soassem claramente os machados. Então ainda era dia. Pulei da cama e corri para a porta. Estava trancada. Assim que o carpinteiro e seus filhos subiram no navio, o timoneiro trancou a porta. Mas à noite, quando os trabalhadores forem embora, podem me soltar. E para então tudo deve estar pronto. Comecei a tatear primeiro uma parede, depois a outra. Depois apalpei a porta e gritei de alegria. Do lado oposto saí a ponta de um prego. Isso é exatamente o que preciso. Agora tinha que fazer tinta. Se é que sangue pode ser considerado tinta. Encontrar um estilete é mais fácil. Qualquer lasca vai substituir um estilete. Lembrei da rachadura pela qual o timoneiro me passava comida. É onde posso beliscar uma lasca. Aqui está, um pedacinho pequeno de madeira. Só resta substituir o papiro. E então me agarrei à cabeça. Claro, aqui está papiro, o presente de minha ama. O chapéu. Parecia que sentia o toque de sua mão e ouvia sua voz velha. Vai queimar a cabecinha. Bom que o chapéu seja branco. Dá para escrever nele. E se o carpinteiro não souber ler? Ou se não ele, mas o timoneiro encontrar o chapéu? Mas não há outra saída. Tirei a túnica e, ficando na ponta dos pés, pressionei o ombro contra a ponta afiada do prego e o enfiei no corpo. Esperei pacientemente até sentir que o ombro estava molhado de sangue. Me afastando, molhei a lasca úmida e escrevi claramente, como me tinham ensinado. Eupolião, filho do Basileu Telesto. A ponta da lasca secou, e o ombro também ficou seco. Apertei o lugar da ferida com os dedos e espremei mais algumas gotas de sangue. E novamente a lasca começou a traçar letras. Me capturaram bandidos. Me salvem. Acima os machados pararam de soar. Ouvi a voz familiar do carpinteiro. Vamos começar ao amanhecer amanhã. Se o trabalho for assim, respondeu o timoneiro, vocês terminam em 3 dias. Talvez terminemos, concordou o carpinteiro. O trabalho não se vê imediatamente. Mas tenho mastros de reserva. Então diga ao seu irmão para aproximar as jarras de óleo. Quando vocês terminarem, vamos carregar. As vozes se afastaram. Coloquei o chapéu na cabeça e comecei a esperar. O tempo se arrastava insuportavelmente. Provavelmente o timoneiro tinha descido à praia e esquecido que hoje não me tinham alimentado. Mas então ouvi passos. Não era o timoneiro. Um da tripulação com uma tigela nas mãos. Fez sinal de que podia sair ao convés. O ar fresco me deu tontura. Peguei a tigela e me sentei num tronco do qual iam fazer mastro. Mas antes de começar a comer, tirei o chapéu e, colocando-o numa pilha de cavacos, me inclinei e comecei a sussurrar as primeiras palavras que me vinham à cabeça. O fenício que me observava não mostrou nem sombra de surpresa. Oração é coisa comum. Fingindo orar, determinei secretamente a distância do navio à praia. Agora não se via a montanha com o pico nevado. As colinas costeiras a cobriam. Também não se via cidade ou povoado. Provavelmente estava numa baía, também escondida por colinas. Depois comecei a comer, tentando mastigar a comida o mais longo possível. O fenício não tirava os olhos de mim, mas também não me apressava. Tendo comido, entreguei a tigela ao guarda e voltei para a escada. O fenício não notou o chapéu que tinha tirado. Metade do trabalho feito. Pensei quando voltava para meu quartinho. No dia seguinte escutei os sons que vinham do convés. Provavelmente o trabalho ia a todo vapor. Os fenícios ajudavam os carpinteiros, e eu não os interessava. Então o carpinteiro pegou o chapéu, pensei. Ou talvez os fenícios simplesmente o jogaram na água, ou ninguém notou e está jogado debaixo dos cavacos. O próprio timoneiro me trouxe o almoço. Além dos bolos, havia várias maçãs num prato de barro. Não pude esconder minha satisfação, claro. Não eram as maçãs que me alegravam, eram prova de que os fenícios ainda não tinham encontrado o chapéu. Se comporte bem, disse o timoneiro, deixando o prato. Logo vamos para o mar, e você poderá sair ao convés quando quiser. Tarde da noite me trouxeram ao convés. O chapéu não estava em lugar nenhum. Eu, como se brincando, mexia nos cavacos. O fenício, que não tirava os olhos de mim, não fez nenhuma observação, aparentemente pensando que depois do porão fedorento, era agradável respirar os aromas da floresta. O chapéu não foi encontrado debaixo dos cavacos. Agora tenho que esperar até amanhã, pensei. Amanhã tudo se decide. Ao sinal do fenício desci obedientemente ao porão. Entrei no quartinho. O fenício trancou a porta com ferrolho. A noite toda me revirei na minha cama. Atrás da parede de madeira dormia feliz o timoneiro, sem saber o que o dia seguinte lhe traria. E começou com correria pelo convés e batidas. Provavelmente instalavam o mastro, e precisavam da ajuda de toda a tripulação. Depois, após uma pequena pausa, novamente bateram e correram. Instalavam as vergas. E depois de algum tempo, ouvi batidas de remos na água. Aproximavam o navio da praia. Provavelmente para pegar as jarras de óleo que o timoneiro tinha combinado com o carpinteiro, ou para receber novos remadores a bordo. Só então podiam se aproveitar aqueles que tinham encontrado o chapéu e lido o que estava escrito nele.
Bateram as passarelas. Rangiram as tábuas sob os pés dos carregadores. Batidas no convés, provavelmente colocavam as jarras de óleo no convés em fileira. Nada indicava que alguém fosse me libertar. Tinil prata. O timoneiro pagava o comerciante de óleo. E quando já não me restava nem sombra de esperança, começaram gritos altos e sons de luta. Tinitura de ferro. Algo pesado caindo no convés. Alguém perseguia alguém pelo convés e o alcançava. Arrastavam alguém para baixo. Corri para a porta e comecei a chutá-la. E então alguém me ouviu e estava descendo. Se aproximando da porta, procurava o ferrolho. E então a porta se abriu e me encontrei nos braços de um heleno barbudo. Mais um momento e estava no convés. Estava todo coberto de fragmentos das jarras, mas não havia nem rastro de óleo derramado. Vários helenos corriam pelo convés. Na popa mais 2 enfaixavam um ferido. Onde estão eles? Perguntei, olhando ao redor. Meu salvador apontou para baixo. Já os amarraram nos remos. Tão rápido? Nossa astúcia helênica sorriu. Os próprios fenícios nos trouxeram ao convés. Estávamos nas jarras em vez de óleo. Bati palmas de alegria. Que plano inteligente! Que pessoas corajosas! O navio, pulando sobre as ondas, corria como um cavalo fogoso. As velas estalavam com o vento favorável. Estava de pé na proa ao lado do deus fenício chamado Melkart. Isso soube não dos bandidos, mas dos sicilianos. Melkart não ajudou os fenícios porque eram traiçoeiros. E que o Deus fique no seu lugar, enquanto eles estão embaixo, acorrentados aos remos. Agora o sol sorri para mim. Para mim brilha o mar. Claro, sem o carpinteiro que pegou o chapéu de minha ama, e sem aquele que inventou colocar guerreiros nas jarras, a vitória teria sido impossível. Mas eu, Eupolião, escrevi a carta, e prometi a Poseidon touros brancos. Poseidon vai receber o prometido assim que eu pisar no solo de Corinto, abraçar meu pai e irmã, e lhes contar tudo o que vivi. E por enquanto posso andar pelo convés quanto quiser e, se quiser, descer aos remadores e pegar o chicote. Porque agora sou o senhor, e eles são escravos. Mas, estranhamente, eu não queria pegar o chicote de jeito nenhum. Lembrando do sofrimento daquele remador com a cruz preta nas costas, não sentia alegria maliciosa, mas uma estranha pena. As pessoas não podiam viver sem escravidão, sem medo constante do chicote. No entanto, por enquanto, esses eram apenas pensamentos infantis. O principal era que estava livre. E voltando para casa, para meu querido pai e minha cara irmã Eurídice. À frente estava o encontro com parentes que provavelmente já tinham me chorado como morto, e eu sabia que quando pisasse na praia de minha Corinto nativa, me tornaria outra pessoa, não apenas filho de Basileu, mas alguém que tinha passado por provações e entendido o preço da liberdade. O vento enchia as velas, e o navio me levava para casa, onde me esperavam amor e paz. Mas, no coração levava agora não só a alegria do retorno, mas também dor por todos aqueles que não tiveram a sorte de ver as praias nativas. Quando finalmente voltei a Corinto e abracei meu pai, que me recebeu com lágrimas nos olhos, entendi que minhas aventuras me tinham mudado para sempre. Não era mais aquele menino despreocupado que corria pela praia pedindo a sua ama para lhe comprar um brinquedo. Tinha visto crueldade e misericórdia, baixeza e nobreza. Agora sabia o que significava temer pela própria vida e a alegria da salvação. Tinha conhecido o preço da liberdade e a amargura de perder uma pessoa querida. Minha querida ama Misa nunca mais me contaria contos sobre o Tosão de Ouro e as aventuras dos heróis, mas seu amor e cuidado ficaram para sempre em meu coração. E o chapeuzinho branco que tinha costurado com suas próprias mãos se tornou símbolo de seu cuidado eterno sobre mim. Meu pai escutou com orgulho o relato de como consegui me salvar, mas em seus olhos também vi tristeza pela ama morta. Eurídice chorou quando soube do destino de Misa, e por muito tempo não me soltou dos braços. Para Poseidon trouxe os touros prometidos, agradecendo por minha salvação. Mas junto com isso obtive uma compreensão profunda de que o mundo é muito mais complexo do que parecia antes. Soube que escravos também são pessoas que sofrem e sonham com a liberdade. Que piratas se tornam malvados não por nascimento, mas pelas circunstâncias difíceis da vida. Que coragem e inteligência podem vencer a força bruta. E amor e lealdade são mais preciosos que todos os tesouros do mundo. Quando cresci e me tornei Basileu, tentei governar justamente lembrando que toda pessoa tem direito à dignidade e respeito. E contava a história de minhas aventuras para meus netos, para que soubessem, mesmo nas provações mais difíceis, não se deve perder a esperança e a humanidade. Assim terminou minha primeira grande aventura. Uma aventura que me ensinou a ser uma pessoa verdadeira.